Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste vídeo de hoje vou falar um pouquinho a respeito dos antigos carnavais de Maceió. Os carnavais vivenciados pela minha geração no pretérito e por gerações ainda mais antigas, anteriores à minha também. Então, alguns elementos destes antigos carnavais que talvez vocês já tenham ouvido falar, conheçam, ou talvez nunca tenham ouvido falar e nem conheçam. Por exemplo, você sabe o que é grito de carnaval? Banho de mar, a fantasia? Corso? Alaúrso? Pois é, são elementos desses antigos carnavais da nossa geração e de gerações ainda anteriores às nossas, à minha geração. E vamos falar então sobre estes elementos que compunham esses antigos carnavais aqui de Maceió. Começando pela expressão grito de carnaval. O que era o grito de carnaval? Era uma espécie de prévia carnavalesca. Então, esses gritos eram prévias que se realizavam antes do carnaval. A partir da segunda quinzena do mês de janeiro, se realizavam tanto nas ruas, nos locais onde havia orquestra de frevo, palanque de frevo montado, né? Como também nos clubes carnavalescos, com os associados daquele clube. Né? Aqui em Maceió nós tínhamos diversos clubes, como a Fênix, Yacht Clube Pajuçara, Jaraguá Tênis Clube, a Clube Português, né? A Portuguesa. Então, nesses clubes também se realizavam essas prévias carnavalescas, ou esses gritos de carnaval, né? A partir da segunda quinzena de janeiro. Antes do carnaval, era chamado de grito de carnaval. Eram as prévias carnavalescas. Né? Primeiro grito de carnaval do Clube Português, né? Ou primeiro grito de carnaval do Iate, da Fênix, já sabe, era prévia carnavalesca. E existia também a prévia nos locais de rua, para o povão. Né? Por exemplo, a Praça Moleque Namorador, aqui em Maceió, era considerada lá na Ponta Grossa o QG do frevo, né? O quartel-general do frevo era a Praça Moleque Namorador. Né? Então, ali havia palanque com orquestra tocando, né? Então existiam prévias também lá na Praça Moleque Namorador, né? Grito de carnaval na Praça Moleque Namorador. Como também na Praça Lucena Maranhão, no bairro de Bebedouro, existiam prévias carnavalescas ou gritos de carnaval na Praça Lucena Maranhão. E nos locais de desfile, por exemplo, na Rua do Comércio, quando o desfile se realizava lá, na Rua do Comércio, ou na Avenida Duque de Caxias, chamada também de Avenida da Paz. Depois, a partir da década de 60, 70, os carnavais de rua, os desfiles começaram a se realizar na Avenida da Paz. Então ali ficava palanques com orquestras de frevo, né, e assim por diante. Então, nesses locais existiam também nas ruas, né, os gritos de carnaval, ou as prévias carnavalescas, que se realizavam antes, algumas semanas antes do carnaval. Né? Como também os clubes realizavam os bailes de carnaval. Né? Os bailes de carnaval eram realizados nos clubes. Os clubes, como a Fênix, o Iate, né, o Tênis Clube, realizavam esses bailes com as pessoas fantasiadas, mascaradas. Né? Era muito bonito, muito organizado mesmo. Né? E o carnaval propriamente dito era aberto uma semana antes, num domingo antes do domingo de carnaval, com o famoso desfile chamado Banho de Mar à Fantasia. O Banho de Mar à Fantasia se realizava na Orla Marítima, ali na Avenida Duque de Caxias, chamada Avenida da Paz, não é? Ali na praia da Avenida,
que era um desfile de pessoas fantasiadas, com troças, com sátiras. Sim, havia críticas satíricas a personagens da política, a personagens consideradas folclóricas aqui da cidade de Maceió. Né? Então, o carnaval sempre foi uma festa assim, muito livre, muito democrática. E existiam essas críticas, né? As pessoas que faziam fantasias como forma de criticar, de satirizar alguém, alguma personagem folclórica, né? Alguma personagem da política local. Isso no Banho de Mar à Fantasia. E também no Banho de Mar à Fantasia, no domingo, antes do carnaval, se realizava o desfile de blocos e escolas de samba, né? Aqui na Avenida da Paz ou Avenida Duque de Caxias. Esse desfile se repetia no sábado gordo de Zé Pereira, né? Que era o sábado de carnaval, o primeiro dia, propriamente dito, do carnaval. Então, no sábado gordo de Zé Pereira, havia a abertura do desfile pelo Rei Momo do carnaval. Né? A cidade tinha o seu Rei Momo. Durante várias décadas, esse Rei Momo foi vivido por uma figura assim, interessante da nossa sociedade, que era o Seton Neto, pai do grande cantor e compositor Eliezer Seton. Né? Então, Seton Neto foi, durante décadas, o Rei Momo, o primeiro e único do carnaval de Maceió. Né? Então, ele passava abrindo o desfile do sábado de Zé Pereira, num carro alegórico, e atrás vinham os blocos e escolas de samba. Né? Nós não temos assim uma grande tradição de escolas de samba. Basicamente, as mais antigas escolas de samba são três. Unidos do Poço, do bairro do Poço, Jangadeiros Alagoanos, lá da rua Jangadeiros Alagoanos, na Ponta da Terra, e 13 de Maio, da Praça 13 de Maio. Na década de 70, 1973, 74, surgiu uma quarta agremiação, a quarta escola de samba, que foi Caciques do Samba. A escola de samba lá do bairro do Prado e do Trapiche, da Barra. A Caciques do Samba. Né? Então ficaram essas quatro escolas de samba: Unidos do Poço, Jangadeiros Alagoanos, 13 de Maio e Caciques do Samba. E os blocos carnavalescos, eram muitos blocos carnavalescos. Né? Por exemplo, Cavaleiro dos Montes, Cara Dura, que eram blocos do bairro do Farol, Cavaleiro dos Montes, do Rasgonguila, Cara Dura, do Seu Venenoso. Desciam a ladeira do Farol para o desfile na Rua do Comércio e depois na Avenida da Paz, né? Avenida Duque de Caxias. As agremiações carnavalescas militares, interessante. As corporações militares, o Exército Brasileiro, o 20º Batalhão de Caçadores, aqui em Maceió, e a Polícia Militar, tinham blocos carnavalescos. Né? Por exemplo, o bloco do 20º Batalhão de Caçadores, né, do 20BC, como era chamado, né, o bloco do Exército, era o Bomba Atômica, nome bem sugestivo, né? Bomba Atômica. E o bloco da polícia, o tradicional Vulcão. Vulcão, o bloco carnavalesco da Polícia Militar. Mas existiam outros blocos, né? Como, por exemplo, o Amigo da Onça, um bloco carnavalesco que saía lá do bairro da Ponta da Terra, todos os anos, né? E várias vezes foi campeão dos desfiles de carnaval de blocos aqui de rua de Maceió. O bloco Daqui Não Saio, do bairro do Vergel do Lago, o bloco Vareta de Aço, da Ponta Grossa, e o Sai da Frente, que várias vezes foi campeão do carnaval de rua de Maceió. O Sai da Frente é um bloco que saía lá do Trapiche da Barra, né, com a orquestra do maestro Manezinho, né, o Manuelzinho, né, Manuel, que chamava Manuelzinho ou Manezinho. Era a orquestra que animava o bloco Sai da Frente. Campeão, várias vezes, do carnaval de rua aqui de Maceió. Então, esses blocos desfilavam tanto no domingo do Banho de Mar à Fantasia, na Avenida da Paz, na praia, na orla, quanto no sábado gordo de Zé Pereira, no primeiro dia de carnaval, né? Seguindo o carro alegórico do Rei Momo. Esses blocos saíam
atrás, arrastando uma multidão, né, de pessoas fazendo o passo, como a gente dizia, né, fazendo o passo, quer dizer, pulando diante da orquestra, da música do carnaval. Outro aspecto assim, muito interessante a ser destacado no carnaval de rua era o curso. O curso era um desfile de carros enfeitados, né? Tanto pela Rua do Comércio, quanto quando depois na Avenida da Paz, quando o carnaval foi transferido para lá, né? Então era uma fila indo, outra fila voltando. E aí, quando os carros passavam pelo outro, havia aquela batalha, né, de confetes, serpentinas, lança-perfume, né, ou lança com água mesmo, de tal maneira que era uma brincadeira assim, muito saudável, né? Muito saudável. Não havia problema, não havia confusão, né? Violência, graças a Deus, nada disso nesses carnavais antigos aqui de Maceió. O curso, né? Esses carros às vezes eram carros abertos, como peruas, caminhonetes, né? Mini caminhões que desfilavam totalmente enfeitados, né? No curso. Havia também uma figura folclórica do carnaval que era o alaurso ou alaursa, alguns chamam alaursa, outros alaurso. Era um indivíduo que saía fantasiado, né, como se fosse um bobo de carnaval. Agora, como a fantasia era muito peluda, ele ficava semelhante, parecido a um urso. Um urso. Por isso o nome alaurso ou alaursa. Aí ele saía com a corda amarrada aqui à altura do abdômen e alguém segurando a outra ponta da corda, né? E ele fazendo medo à meninada, às crianças, né? É claro que era tudo dentro desse contexto de festa, né? De alegria, né? A figura do alaúço. Geralmente ele saía nesses blocos de rua, porque as famílias organizavam nas ruas os blocos que saíam durante o carnaval, né? Ali naquele bairro. Como também havia nas ruas, no primeiro dia de carnaval, no sábado, pela manhã, o tradicional mela-mela. As pessoas se melando com talco, com maisena, né? E havia aquele mela-mela, depois lança com água, enfim, ficava todo mundo melado, né? Por isso o famoso mela-mela da manhã do sábado, né? Isso já acontecia na manhã. E à noite o desfile na avenida ou na Rua do Comércio. Mais antigamente na Rua do Comércio. Depois o carnaval de rua foi transferido para a avenida, né? E existiam também aqueles pontos onde havia carnaval com orquestra de frevo, né? Como a Praça Moleque Namorador, eu já citei aqui, né? O QG do frevo, lá na Ponta Grossa, onde existia orquestra de carnaval os 4 dias, a Praça Lucena Maranhão, no Bebedouro, também com orquestra de carnaval durante os 4 dias, né? De tal maneira que o carnaval de rua era muito, muito animado, mas também muito saudável, sem violência, não é? Era uma coisa tranquila, inclusive com blocos de rua, com alaúça, etc. De tal maneira, minha gente, que ao me referir a esses antigos carnavais, eu quero aqui também dizer da minha saudade, né? Saudade desses tempos de antanho, desses tempos de outrora, em que nós brincávamos de maneira muito saudável e agradável. Isso faz muita falta. Eu sinto muita saudade desses antigos carnavais, né? Dos amigos que ficaram para trás, dos amigos de outrora que comigo partilharam esses velhos e bons tempos de excelentes carnavais de clube e de rua aqui em Maceió. Então esses eram os elementos componentes dos antigos carnavais de Maceió. Grito de carnaval, bailes de carnaval nos clubes, o banho de mar à fantasia, o sábado gordo de Zé Pereira, o corso, o alaurso, né? Os blocos e as escolas de samba.
E assim vocês têm um panorama simples, resumido, muito sintético, porém muito fiel do que eram os antigos carnavais da capital alagoana. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.